Do céu à terra, a jornada do raio e a importância do sistema de proteção contra descargas atmosféricas SPDA, como proteção global em tempos de mudanças climáticas e o aumento das descargas atmosféricas. O palestrante convidado é Kleber Veloso, técnico industrial em eletrotécnica, educador técnico, empresário e conselheiro suplente no CRT São Paulo. O mediador deste debate é o técnico industrial e conselheiro federal pelo estado de São Paulo, Narciso Donizete Fontana, que neste momento sobe ao palco para receber o palestrante e mencionar o seu currículo. Kleber Veloso, profissional com mais de 30 anos de experiência no setor elétrico. Kleber Veloso é um profissional com atuação sólida como eletricista em baixa e média tensão, técnico em eletrotécnica, educador técnico e empresário. Desde 1999, é sócio proprietário do Grupo Elétrica, liderando projetos técnicos e operacionais com foco em qualidade, inovação e segurança. Nosso palestrante convidado tem ampla vivência em docência técnica, gestão patrimonial e formação de equipes, além de forte presença como palestrante e especialista em normas técnicas NR10 e sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Atua ativamente como conselheiro suplente no CRT São Paulo, sendo representante da autarquia na Associação Brasileira de Normas Técnicas, além de ser membro ativo de comitês normativos nacionais. Kleber Veloso é reconhecido por sua contribuição ao setor elétrico no Brasil e no exterior. Também é representante internacional da Ingesco, empresa de origem espanhola especializada no desenvolvimento e fabricação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Ao longo da sua trajetória profissional, foi instrutor de formação profissional de cursos técnicos em elétrica no Senai. Atuou no ensino técnico em instalações elétricas, segurança do trabalho e sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Foi responsável por projetos e manutenção predial em unidades da rede e, no início de sua carreira, exerceu a função de auxiliar de mecânico técnico. Sua atuação institucional e voluntária também contribuiu com mais de 50 apresentações e eventos por todo o Brasil. Kleber Veloso é técnico em eletrotécnica formado pela Escola Técnica Álvares de Azevedo, de São Paulo. Eletricista de instalações pelo Senai, Roberto Simonsen, docente pelo Senai. Teologia pela Faculdade Latino-Americana e já conquistou prêmios e reconhecimento internacional e nacional. Kleber, eu gostaria de fazer uma pequena provocação antes de passar a palavra para você, que é o seguinte: o tema da sua palestra é do céu à terra. Eu queria dar uma invertida aqui, colocar da terra ao céu, e durante a sua apresentação você colocar e especificar qual que é o papel do técnico hoje, com a sua vasta experiência que você tem, colocar qual que é o papel do técnico hoje, tendo como referência da terra ao céu. Obrigado. Com a palavra. Boa tarde a todos. Obrigado, Fontana. Você é um parceiro, um amigo. Bem, é uma gratificação enorme estar aqui. Essa provocação da terra ao céu, onde que entra o técnico industrial nessa história? Isso é bacana. Vamos decorrer isso aí durante a nossa apresentação. Bem, eu vou iniciar agradecendo aqui a Cefet por receber os técnicos industriais aqui nesse local, nessa escola que eu não conhecia, e eu fiquei encantado em saber que é uma escola com um bom tempo de vida e que forma excelentes profissionais aqui no estado do Rio de Janeiro. Agradeço ao presidente Ricardo Nerbas por ter me concedido estar aqui, e ao presidente Gilberto Sakamoto, presidente do meu conselho, por me liberar e eu estar aqui apresentando essa palestra hoje. Agradeço a presença de todos vocês por estarem aqui, para a gente aprender um pouquinho mais juntos, porque a vida é um eterno aprendizado. Eu vou estar passando informações para vocês, vou ouvir perguntas e vou estar aprendendo também com vocês.
Tá? E hoje, na vida, é uma troca, né? Então, tudo isso que eu tinha para falar agora no começo da apresentação. Então, vamos iniciar essa palestra. Tem um botãozinho aqui que eu tenho que começar a apertar, correto? Vamos descobrir como é que é esse aqui. Yes, esse aqui. Então, do céu à terra, já falou bastante de mim. Eu nem sabia que eu tinha todo esse currículo aí, rapaz. Fiquei feliz quando ele só me falou tanta coisa e me falei, uau, foram desenterrar meus LinkedIns lá, né? Então, a importância do raio e o SPDA como proteção global em tempos de mudança climática, aumento da descarga atmosférica, o SPDA na era da sustentabilidade, transição energética, normas, inovação, segurança em edificação e segurança em sistemas renováveis. Por que as descargas atmosféricas é algo tão importante e tem que ser conversado, tem que ser debatido? Bem, nós sabemos que o Brasil é um dos países com maior índice de descargas atmosféricas no mundo, um dos maiores, tá? São de 77 a 78 milhões de descargas atmosféricas, conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É bastante raio que cai aqui no nosso país, né? Além dos danos que isso causa ao patrimônio público e privado, nós temos uma outra perda, que essa daí não consegue se repor, é a perda de vidas humanas. Muitas pessoas morrem por causa de descargas atmosféricas. Tá? Temos um dado aqui, 110 mortes por ano no nosso país por incidência direta de raios. Isso pode ser evitado? Pode, com conhecimento e divulgação desse conhecimento. Bem, antes de começar a palestra, eu queria trazer algumas curiosidades, né? É só no Brasil que cai raio? Não. Então, eu peguei duas curiosidades aqui. O Cristo Redentor, nessa cidade maravilhosa, ele é atingido por ano, cerca de 10 raios atinge o Cristo Redentor. Vocês sabiam disso? Por ano. Mas só que quando a gente pega lá do outro lado do mundo, o prédio mais alto do mundo, ele é atingido só 6 vezes por ano. Poxa, que interessante, e lá quase não cai raio, né? Mas é 6 vezes por ano. O Burj Khalifa. Aí a gente pega aqui, por exemplo, outro dado mundial, né? Nós temos aqui a Torre Eiffel. A Torre Eiffel é atingida praticamente semelhante ao que é atingido o Cristo Redentor, de 6 a 7 raios por ano. Só que na França, cai menos raios que no Brasil, e é atingido também. E aí a gente vai pegar um outro dado, esse aí é mega interessante, que é o da CN Tower, lá em Toronto, no Canadá. Por sinal, minha filha já trabalhou nesse lugar por alguns anos. E o Canadá quase não cai raio. A incidência atmosférica é de 3 a 4 raios por quilômetro quadrado por ano. E no Brasil é de 15 raios por quilômetro quadrado. E é o lugar que mais é atingido por raio por ano. 75 descargas atmosféricas por ano. Só por curiosidade, tá? E aí, quando a gente pega o Cristo Redentor, a gente vê que o Cristo Redentor ele tem toda uma proteção, ele tem aquela coroa, né? Fizeram um para-raio todo especial para o Cristo Redentor. Aí você vai nos braços do Cristo Redentor, tem todo um sistema de captação. E aí você pega, vê o raio, ele vai lá e atinge o dedo do Cristo Redentor. Tinha que cair aonde? Tinha que cair na onde foi projetado. Aí vai lá e cai no dedo, cai na mão, aí depois tem que ir lá fazer revitalização, aí depois passam uns anos, atinge de novo o dedo e a mão do Cristo Redentor, e fala assim, pô, mas tem alguma coisa errada com esse para-raio? Né? Quando a gente olha assim, esses gráficozinhos aqui embaixo, cadê? Tem o LEDzinho aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Você olha aqui, né? Então a formação dos raios na nuvem, aqui a proteção do Cristo Redentor, aí quando você vem a descarga atmosférica, era para cair nesses caras aqui, mas vai lá e cai na mão do Cristo Redentor. O que está errado aí, né? Bem, aí é outra curiosidade, que aí vai explicar muitas coisas que acontecem no nosso país. 80% dos para-raios estão irregular no Brasil. Eu já dei uma volta na Cefet aqui, tá? Se eu fosse fazer um laudo na Cefet, que deveria estar 100% em ordem, eu já vi algumas não conformidades só de olhar. Isso é uma realidade da Cefet, é uma realidade das indústrias, é uma realidade do Brasil. Falta investimento e conhecimento para que se cumpra as normas técnicas. Então,
falamos bastante de algumas coisas, mas o que é esse raio? Como é que esse raio é formado? Né? O que é o raio? Então, o raio ele se forma, né, através de relâmpagos negativos, quando você tem a nuvem, ela está negativa, e existe uma atração, né, para o solo, rompimento do dielétrico isolante do ar, e ele cai na atmosfera. Temos também o raio ascendente, né, que ele sobe da Terra para a nuvem. Né? Temos também o relâmpago negativo, nuvem-solo, solo-nuvem, e o relâmpago entre nuvens. Esse aqui é legal, quando você está voando, por exemplo, eu já tive essa oportunidade. Você está dentro do avião, passando dentro da nuvem, e você vê isso acontecer. Então, é assim que é a formação do raio. São partículas negativas que estão na atmosfera, partículas positivas que estão no solo. Então, existe essa conexão quando a tensão elétrica é muito grande entre céu e terra, por isso o nome da palestra, céu e terra, e aí existe o rompimento da isolação do ar, e aí cria-se, então, esse caminho para a eletricidade, e esse caminho para a eletricidade que é o problema, né? Onde que ele vai cair? Para isso, nós tivemos o Benjamin Franklin, Thomas Edison ia chutar o pau da barraca, né? O Benjamin Franklin que criou o para-raio. Mas antes, olha que legal esse vídeo aqui, ó. O que a gente consegue observar nesse vídeo? Isso foi uma câmera super lenta que filmou uma descarga atmosférica. E ó, quando faz a conexão, faz ó, BUM! Aí, todo mundo prestou atenção. Então, vamos agora num flash mais devagar para vocês verem. Ó que barato, ó. Frame por frame aqui, ó. Começou o raio, olha o tamanho da centelha aqui saindo da nuvem. Enorme, só que os nossos olhos não conseguem enxergar isso. Você só vai conseguir enxergar um pequeno flash. Olha aqui na ponta do prédio, ó, tá saindo um líder ascendente, ó. Um líder ascendente e o líder descendente, ó. Esse cara começou a descer, esse cara começou a subir, esse cara começou a descer, aí ia sair um outro líder aqui do lado, que tinha um outro captor do lado do prédio. E aí eles se encontraram, aí tem uma concorrência natural, né? E eles se encontraram aqui, ó. E aí na hora que se encontrou, canalizou pro captor. E aí isso é canalizado para o solo. E a história do para-raio é muito interessante, porque Benjamin Franklin, ele olhava isso lá no alto, e o que são essas luzes que acontecem quando está com clima, né, chuvoso ou quando está chovendo? E a experiência dele foi para provar, que aquilo ali era eletricidade. Ele pegou um pipa, tudo, e provou que era eletricidade. E isso foi uma das principais contribuições para se criar o captor Franklin, né? Tivemos outros grandes cientistas, né? O Hoffert, ele fez fotografias dos relâmpagos em 1889, né? O Pockels, em 1865, ele fez um trabalho para entender qual era a corrente do raio, e ele chegou a essa conclusão, ó, entre 5.000 e 30.000 amperes. Gente, é coisa pra chuchu. 30.000 amperes. Se a gente for dar um pulinho aí, em muitas indústrias gigantes não tem 30.000 amperes de corrente passando pelos seus condutores. E um raio chega a 30.000 amperes. Né? E aí foi se criando, então, a engenharia e a técnica, foi se estudando os sistemas de para-raio. Aí o primeiro para-raio foi o Franklin, que é uma ponta metálica em cima de uma cobertura, que vai te dar um ângulo de proteção. Você pega um condutor e desvia e vem para o aterramento. Né? Então, Franklin foi o principal propulsor disso aí, tanto é que chama para-raio Franklin, né? E o princípio dele baseia-se no princípio do poder das pontas. Se você observar as descargas atmosféricas, ela sempre cai nas pontas ou nos ângulos, porque é ali que se ioniza mais, que saem os líderes ascendentes. Depois nós tivemos a gaiola de Faraday, né? A gaiola de Faraday é uma caixa fechada com condutores elétricos e um aterramento em volta e os sistemas de descida. E quando você está dentro desse sistema, dessa caixa metálica, né,
o que acontece, né? Dessa malha metálica, você está protegido das interferências eletromagnéticas, né? Porque esse conceito de Michael Faraday, de 1836, é de fechar e bloquear o campo eletromagnético externo. Esse é o principal conceito. Tá? E, geralmente, a aplicação do sistema Faraday, ele é mais para áreas grandes, o Franklin para áreas menores, mas dá para você fazer um sistema misto com Franklin e Faraday. Você tem vários projetos que você pode fazer em cima de SPDA. Nós tivemos esse cara aqui que foi grande conhecido dos brasileiros por muito tempo, né? O captor radioativo. O captor radioativo é um conceito de 1914, né? Maria de Curie, esse nome aqui, o nome húngaro, nomes alemães são muito difíceis de falar para mim. Eu acho que deve ser fácil para todo mundo. Eu não consigo falar esses nomes aqui, né, com um monte de vogal, Xlarn, não sei nem pronunciar isso aí. Mas isso aqui era um captor que tinha rádio ou amenício na ponta dele, né? E ele ionizava o ar, e quando você ioniza o ar, você ajuda nesse canal de comunicação entre o céu e a terra, né? Então fazia a ionização do ar e você ajudava. Porém, na década de 50 e 70, isso ficou popularizado. A promessa era uma proteção de um maior volume de proteção. Então você colocava um Franklin, te dava 18 metros. Você colocava um captor desse aí, te dava 60, 70 metros de proteção. E isso foi estudado. Uma vertente científica no mundo entendeu que isso não aumentava a proteção. Outra vertente científica entendeu que não, que isso aumentava a proteção. Mas foi proibido e retirado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear justamente por causa dos componentes radioativos que tinha. Foi proibido e foi retirado. E eu não sei se foi uma injustiça ou não retirar o captor radioativo sobre a sua área de proteção aumentada ou não aumentada, dependendo de qual a visão técnica que você vai seguir. O que aconteceu? Existiu um grande debate. Ionização amplia ou não a área? A ionização da ponta metálica, natural ou induzida, pode sim facilitar uma proteção do canal condutor entre nuvens e solo? Pode antecipar a descarga? Isso é um princípio ou não? E aí, dentro desse princípio ou não, criaram-se os para-raios com dispositivos ionizantes não radioativos. E aí começou-se a estudar. Alguns estudos e algumas práticas. Surgiu o sistema Early Stream Emission lá na França. E eu tenho uma conclusão minha, pessoal, técnica e justa. É que a ionização pode sim ampliar a área de proteção, dependendo da norma adotada, dependendo do cálculo adotado. É que no contexto brasileiro esse ganho não é reconhecido oficialmente, mas uma boa parte do mundo reconhece esse ganho. E como fazer para poder tirar esse captor radioativo, que não deve ter mais nenhum captor instalado, mas às vezes você passa nas pontas de uns prédios e você vê. Isso já era para desde 1989 que isso está proibido. Nas normas da ABNT, em 2015, está lá bem claro, não pode usar. Né? A norma não cita o sistema Early Stream Emission, não é reconhecido pelo Comitê Brasileiro de Eletricidade. Tá? Não reconhece esse sistema. Mas ele existe. E já que nós estamos falando de para-raio, seria uma ignorância da minha parte não falar para vocês que existe esse sistema. Né? Então, o PDI, ele faz a mesma coisa. Ele pega o líder, aquele líder ascendente, que é o que saiu da pontinha do prédio, ele faz com que a comunicação seja mais alta. Sendo mais alto, maior volume de proteção. Né? Isso foi um objeto de estudo dos pesquisadores de 60 a 70, tá? Justamente de como traçar esse líder ascendente. E não apenas que o para-raio o captor fosse o principal ponto de atração, mas que ele pudesse, de certo modo, controlar essa área de proteção. E aí o Jean-Louis Escavarda é um pesquisador de École Centrale Lyon, lá da França, uma das faculdades de engenharias mais prestigiadas do mundo. Ele é um especialista de alta tensão, ele participou de vários ensaios laboratoriais e ele provou, através de ensaios técnicos, que realmente existe essa antecipação do líder ascendente para os captores Early Stream Emission. E daí saiu uma norma francesa, que depois virou uma norma mundial,
Vários países do mundo aplicam esse sistema. E aí você começou a ter alguns fabricantes no mundo que começaram a fabricar esse produto. A Elita, a Zé Abromovelli, a Ingesco, a Indelec, Aplicações Tecnológicas. Por que eu deixei a Ingesco em negrito? Porque eu sou o representante da Ingesco hoje no Brasil. E existem várias controvérsias a favor e contra. Hoje, mais a favor do que contra. Depois nós vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre isso aí. Eu só quero caminhar um pouco mais sobre o para-raio e como proteger tudo sobre para-raio. Depois eu volto lá no Early Stream Emission, mas no final da palestra. Temos também, além do para-raio, da captação, né, onde cai o raio, sistemas de descida e de aterramento, só isso não é suficiente para que você tenha proteção efetiva das suas instalações elétricas contra uma descarga atmosférica. Então, você tem aqui o DPS, Dispositivo de Proteção contra Surto. Esse cidadão aqui, ele tem que estar instalado na entrada de energia e deve ser classificado nos painéis elétricos para que, quando você tenha uma descarga elétrica atmosférica, você vai ter toda uma ressonância em todo o sistema elétrico. E esse cidadão aqui vai bloquear para que não entre uma tensão, uma sobretensão no seu painel e não saia queimando todos os equipamentos. A falta desse cara, associado a um para-raio, é que vem aquela história assim, puxa, caiu um raio e queimou tudo, o problema no para-raio. Não. Caiu um raio, queimou tudo, um problema é porque você não está com o sistema corretamente instalado. De para-raio, você não tem DPS. É por isso que cai e queima tudo. Então, você tem como dimensionar, isso está no anexo 4 da ABNT 5419/2015, e teremos uma nova norma que já passou por consulta nacional, que está na última fase de revisão, que será a 5419/2025, que eu não tenho muito a falar dela ainda, mesmo fazendo parte desse comitê normativo, porque vai vir muitas mudanças aí, e bastante trabalho para se readequar os para-raios no Brasil. Se preparem, técnicos, que vocês vão ter trabalho. Agora tem um outro cara que esse daí é fundamental, principalmente para o poder público, tá? E setor privado também é poder público, que é o detector de tempestade. O detector de tempestade tem uma norma própria, a NBR 16785, que é equivalente à norma internacional 62793. Ele é um sistema de alerta de tempestade. O que esse cara faz? Um exemplo, vamos falar que você está no aterro do Flamengo ali, caminhando, correndo, e está vindo algumas nuvens. Um cara desse aí instalado, num diâmetro de 15 quilômetros, ele vai falar se está vindo uma tempestade com real incidência e perigo para você que está ali correndo e praticando sua atividade na terra do Flamengo, para que avise o poder público, para que o poder público emita um sinal sonoro no seu celular ou local, para que você saia dessa área, porque você está em perigo. Isso também pode ser colocado nas praias. E quando a gente pega a incidência de mortes de pessoas na praia, no Brasil, de norte a sul, todo ano morre gente em praia com descarga atmosférica, com incidência direta. Então, esse detector de trovoada é para isso. Nós temos norma nacional, é utilizado no mundo inteiro. Nós tivemos a Copa lá, né, nos Estados Unidos, não tivemos? Os times jogando lá, né? Corinthians não estava lá, mas... coisa, né? Mas, vocês viram que teve o jogo que parou? Por que o jogo parou? Porque lá nos Estados Unidos, além de ter norma, é uma lei pesada. Todo campo de golfe, estádio de futebol, parque público, tem esse sistema. Na Europa também tem esse sistema. E no Brasil também deveria ter. Em todos os lugares públicos, estádios, deveria. Né? Temos que... O deputado não está aqui mais, mas ele pode ouvir essa palestra. Deputado, vamos fazer uma lei para isso, de obrigatoriedade de instalar sistemas de detecção em locais públicos. Isso é fundamental. Tá? Então, concentração de pessoas, atividades agropecuárias, a indústria já usa bastante para a parte de mineração, por exemplo, para avisar as pessoas que estão em campo e avisar os seus profissionais. Né? Então, onde que ele é usado? Ó? Muito em torre eólica, na indústria, em parques de diversão, né? Torres de telecomunicação,
campos de golfe. Na parte de comunicação, por exemplo, ele se comunica com a automação. Olha que bacana. Ele pega e fala para a parte de torre de telecomunicação, está vindo uma tempestade. Comunica com a automação vai lá, manda ligar o gerador, isola a rede externa. Olha aí, técnica eletrotécnica, olha o nicho de mercado. Nós temos isso aqui na região do Mato Piba, com aqueles pivôs ali, sabe aqueles pivôs enormes de 500 metros? Faz isso, tira a rede externa, liga no gerador, continua operando com o gerador, ou para totalmente o sistema, desconecta da rede, porque se cair uma descarga atmosférica a 1 km de distância e induzir na rede, vai queimar tudo. Então, se vier uma descarga atmosférica na rede e induzir, não vai induzir, porque está desconectada, você está conectado no gerador, você está o quê? Isolado ali dentro do seu sistema. Esse cara faz isso, trabalha na área de automação. Sistema fantástico, tá? Aeroportos, todos eles têm. Tá? E temos esse produto nacional, importado, esse produto tem de tudo que é marca, é um produto não tão acessível, mas que é importante essa instalação. Tá? Então, detector de trovoada, normas técnicas, isso é muito bacana. E quando a gente fala de para-raio, nós falamos que o quê? Pode ser instalado de qualquer jeito? Um para-raio pode ser? Não, para-raio tem norma técnica para seguir. E é muito importante seguir à risca o que nós estudamos nos comitês normativos. É importantíssimo. E por que seguir à risca? Porque você imagina que nós falamos de quantos amperes ali? Quem está acordado aí? Quantos amperes eu falei? 30.000 amperes. Cara, uma instalação que está desligada a 30.000 amperes, que esses 30.000 amperes podem vir a qualquer momento. Pode ser feito de qualquer jeito? Né? Você pode pegar o cabo e passar do lado do corrimão, assim... Né? Já pensou? Passando do lado do corrimão, está chovendo, o cara está lá passeando, cadê o cara? Evaporou, sumiu, virou um negocinho pequenininho de carvão aqui no meio do caminho. O que eu faço com esse carvão? Cara, mata o cara na hora. Então não pode. Né? Já teve relatos aí, coisas absurdas, de pessoa... O cara pegou, passou a malha de para-raio dentro da estrutura da coluna do prédio, o cara estava dormindo na cama, caiu um raio, induziu, matou o cara na cama, acharam o cara morto, parada cardiorrespiratória, mas foram estudar o que foi. Puxa, induziu uma descarga atmosférica aqui na coluna. Olha que absurdo. Temos que saber fazer isso. Então, para isso, existem normas técnicas, feitas por grandes engenheiros. 5419/2015 é a nossa norma válida. Tá? Essa é a nossa norma válida. E ela contempla 2 sistemas. Lembra que eu mostrei 3 lá? O Franklin, o Faraday e o Early Stream Emission? Não contempla o Early, tá bom? Ela só contempla Franklin e Faraday. Na norma tem um parágrafo que fala, esta norma só contempla sistemas tradicionais, Franklin, eletrogeométrico e Faraday. Tá? Não contempla o sistema Early Emission. E para usar o sistema Early Emission, depois eu vou lá na frente e vou explicar como se aplica com legalidade e normatização no Brasil. Então, tá lá, nós já vimos a nossa gaiola de Faraday, já vimos as pontas Franklin, tá? A nossa norma é praticamente uma cópia da norma técnica IEC 62305. Quem nunca ouviu falar da IEC, eu vou falar daqui a pouquinho o que é uma norma IEC. Tá? Então, praticamente é uma cópia, tá? Com algumas adaptações nacionais. Ela é dividida em 4 tópicos aqui. O livro 1, que traz a introdução. O livro 2, que fala sobre análise de risco. O livro 3 fala sobre a instalação. E o livro 4, que fala daquele DPS lá, medidas de proteção contra surto. Tá? Então, você, para começar a fazer um para-raio, primeira coisa que você faz, você tem que ler a introdução e fazer a análise de risco. Você faz a análise de risco e o projeto. Gente, não faz para-raio sem análise de risco, sem projeto. Um técnico industrial tem que fazer a análise de risco e o projeto. Depois você faz a análise de risco e faz o projeto, aí você vai fazer a instalação. Porque é a análise de risco e o projeto que vai determinar a classificação do seu para-raio. Então, é praticamente assim, ó. 5419.1, que é o conceito. A2, riscos associados. A3, proteção contra as descargas atmosféricas, que é chamado de PDA. Aí você tem o sistema de proteção, medidas de proteção contra surto, né, que é o sistema de proteção de descargas, SPD, 5419, livro 3. MPS 5419, livro 4. E esta é o esquema de proteção de qualquer edificação no Brasil. Quando você analisa as 3 versões da norma, você vê que a versão anterior era uma norma única,
A 2015, ela já passou uma divisão de 4 livros, igual a IEC, e a 5419 2025 está em revisão, vai continuar nessa mesma configuração, com uma possibilidade de ter um livro 5, um livro 6, de acordo com a necessidade de algumas coisas que estão surgindo no mercado nacional. Tá? Então, essa aqui é só uma planilha breve do relato, né? Que era único, ela passou em 4 livros, e a 25 vai vir com as mesmas divisões, com algumas atualizações de critérios, né? De medição recente, revisão de metodologia de risco e parâmetro, é o que vai vir na 5419 2025. Né? E o que é uma norma internacional IEC? Eu falei que a nossa norma ela é baseada na norma internacional IEC. Né? Norma internacional IEC é uma norma internacional feita pela International Electrical Commission. Por definição, qualquer país membro da IEC pode adotar integralmente, se adaptar ou rejeitar essa norma. A maior parte dos países membros da IEC utilizam a IEC 62305 como base obrigatória ou referência principal para suas normas de para-raios. Né? E a norma ela é feita assim, ó. É uma proposta de trabalho sugerida por algum membro de algum país que faz parte do comitê, o Brasil faz parte do comitê, aí se prepara um rascunho, tá? E esse rascunho é transformado num documento, né? Que é inserido comentários e concluídos e segue para uma votação entre todos os membros participantes da IEC, mais de 170 países. A norma, ela passa a ser uma norma internacional quando é feita a revisão dela e ela é aprovada por mais de 2/3 dos mais de 170 países participantes. Então, é realmente uma norma mundial, da qual o Brasil faz parte, representado pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é uma instituição privada que muito nos honra e muito tem feito pelo nosso país. Então, as normas IEC são desenvolvidas sempre em consenso internacional por especialistas de diversos países, seguindo um processo estruturado, transparente e liderado, tá, pela International Electrical Commission, pela Comissão Internacional de Elétrica. O Brasil ele adota essas normas, faz algumas alterações, o que julga necessário à nossa realidade nacional. Bem, dos países aqui da União Europeia, praticamente quase todos, eles fazem parte da IEC através da CENELEC. E é muito importante eu citar isso, porque eu vou citar lá na frente uma outra coisa importante. Então, a CENELEC é que organiza todos esses países aqui da Europa dentro lá da IEC. Na América, você pega o Brasil, Argentina, Chile e Colômbia, também segue um pouco a IEC e se referencia nela. Na Oceania também, na África também. Porém, temos países importantes do globo que não fazem parte da IEC. Como, por exemplo, como sempre, nossos amigos americanos, Estados Unidos da América, eles têm a norma deles, que é a NFPA 780, da qual eu gosto muito e acho muito mais flexível do que a nossa norma. O Canadá também não faz parte da IEC, ele utiliza a CSA e a IEE, que é outra norma americana também. Você tem a NFP e a IEE, que são normas americanas. Tá? E ele aceita projetos da IEC no Canadá também, se seguir uma norma IEC. E alguns países, como o Oriente Médio, eles adotam o Oriente Médio e outros países do mundo, eles adotam tanto a IEC como a NFPA em partes, dependendo das exigências e de concessionárias ou clientes que eles vão atuar. Então, quando a gente pega as normas de outros países, é isso que eu já citei para vocês, né? Quem segue a IEC, quem utiliza, quem não utiliza. E aí, é melhor a gente ver um mapa global aqui na visão. IEC está de verdinho, outras normas de amarela, e não usam a IEC de praticamente nunca os que estão em vermelho. Então, você pega na América Latina aqui, nós temos o Chile, que ele segue exatamente os padrões americanos, né? Você pega a parte aqui da Ásia, toda essa parte da Oceania também utiliza os padrões americanos. Aqui tem países que têm outras normas, por exemplo, a Argentina utiliza 2 métodos, o Paraguai também, Bolívia também. E nesse pequeno comparativo entre normas, eu quero lembrar alguma coisa, uma coisa muito importante. Essa frase eu gostaria que os técnicos de eletrotécnica, quem está aqui nessa plateia, gravasse. As normas, elas têm abordagem distinta. Todas normas são válidas, dentro do seu contexto técnico e regulatório. A norma, para ser válida, tem que estar dentro do contexto técnico e regulatório. Todas são válidas, todas foram estudadas, todas passaram por comissões técnicas, por comissões de engenharia, entendeu? Mas ela tem que estar dentro de um comitê e dentro de um contexto regulatório. Tá? Quando você pega a 5419-2025, que está sendo estudada, 80% dela está alinhada com a IEC.
Existem algumas diferenças que vão vir agora que são cruciais. Mapa de NG, o que é mapa de NG? O Brasil é um país com alta incidência de descarga atmosférica. Então, mapa de NG é a quantidade de raios que cai por quilômetro quadrado em cada região. Então, nós vamos ter uma tabela de municípios lá enorme, todos os municípios do Brasil, e lá você vai achar qual é a incidência de descargas atmosféricas que você tem no seu município. E esse dado é importante para você colocar na planilha de análise de risco, que vai te dar qual é a classificação do para-raio que você tem que instalar e se você realmente precisa de para-raio. Porque a análise de risco também pode chegar e falar assim, olha, de acordo com a análise de risco, você não precisa instalar para-raio. Sabe quando que vai dar uma análise assim? Vamos supor que você tem uma casinha, e aqui tem um prédio de 20 andares desse lado, um prédio de 20 andares desse, um de 20 desse, um desse. O raio nunca vai cair em você, então você não precisa de para-raio. Você precisa só de medida de proteção contra surto. Mas o raio não vai cair nunca, você está do lado de um monte de prédio, né? Então, é para isso que serve a análise de risco, tá? Bem, vamos falar um pouquinho da norma americana, para não deixar eles de lado, porque eu acho importante falar, porque essa norma é uma norma importante e muito aplicada no mundo, tá? A norma americana ela é mais flexível que as normas da IEC. As normas da IEC, a norma brasileira, é uma norma engessada. Ela fala assim, você tem que fazer um anel inferior 50 centímetros de profundidade, com cabo 50 milímetros, até 1,5 m, 2 metros de distância da parede, e não te dá alternativa. É isso aí. Aí você vai lá, por exemplo, eu peguei uma obra na cidade de Piracaia, interior de São Paulo, uma igreja linda, tombada pelo patrimônio histórico. Aí eu peguei umas pedras na época que os escravos estavam trabalhando na igreja, colocaram umas pedras, cada pedra pesa 300 quilos. Aí você tem uma calçada de 600 metros com essa pedra. Pô, tem que pôr uma malha de aterramento aqui. Fácil. Muito fácil. Arrancar tudo aquelas pedras, e nós arrancamos, viu? Arrancar tudo aquelas pedras, contratar um profissional que numerou todas as pedras, tirou um monte de foto, para depois que passou a malha de para-raio, colocar cada pedra numerada, com barato. Nossa, um serviço barato, gente. Para fazer o anel em volta. Aí, você pega, se eu tivesse disponibilidade de usar esta norma aqui, o que essa norma fala? Kleber, vai lá, faz um sistema de aterramento atrás da igreja, que não tem calçada, faz outro aqui na frente, e que potencializa tudo isso aí, coloca os mastros lá em cima, está feito para raio. Vai funcionar? Lógico que vai. Mas a nossa norma, ela engessa a gente a fazer isso. E você, para utilizar o sistema Franklin ou Faraday, você tem que seguir essa norma, não tem alternativa. Ah, mas não consigo aplicar, Kleber, o que eu faço? Aplica, faz igual que eu fiz lá, falo, porque custa tanto para tirar as pedras, né? O padre fez assim, né? Orou bastante e arranjou dinheiro na arquidiocese e arrancamos as pedras. É assim que funciona. A norma está para ser seguida, não para ser questionada. Né? Então, ela te dá mais flexibilidades. E a IEE, que é outra norma americana, também te dá mais flexibilidade, te dá mais condições de você trabalhar. Mas essas normas não são aplicadas. Quando você tem uma norma nacional, você não pode aplicar nenhuma norma internacional. Não deve. Não é que não pode, não deve. A não ser que você esteja em comum acordo com a seguradora, com o seu cliente, e que você não vai usar a norma nacional, e que está tudo certo, que você é responsável técnico, civil e criminalmente pelo que você está fazendo, aí você pode. Beleza, tudo certo. Bem, aqui mais um mapa comparativo das normas, né, falando o que pode e que não pode, sobre malha, cálculo, passo. Estou passando um pouquinho rápido, porque a palestra ficou um pouquinho longa, mas esses comparativos que eu coloquei aqui, nada mais é do que eu já falei com vocês. Tá? Conversas entre técnicos e engenheiros. Esse cara aqui é um parceirão nosso, professor Wilton Moreno, coordenador da 5410, né? Então ele foi lá no CRT, está lá o Rubão lembra desse dia, a gente estava conversando sobre como aproximar cada vez mais o técnico industrial através de cursos profissionalizantes e melhorar cada vez mais a profissionalização do técnico. E essa conversa entre técnicos, engenheiros e mestres é muito importante. E por que é importante? A competência não é exclusividade geográfica. E a competência não é por título. Isso é uma discussão que nós temos que ter.
A competência técnica não está limitada por fronteiras. Tanto técnico ou engenheiros brasileiros quanto europeus podem ser altamente qualificados, dependendo da sua formação, experiência e atuação prática. PhDs europeus geralmente passam por processos rigorosos de pesquisa científica. Assim como os profissionais brasileiros, PhD, têm profundo conhecimento e prático e domínio das normas locais, a NBR 5419 e o conhecimento em outras normas são feras nisso. E por que eu coloquei isso? Existe aquela polêmica de que, não, quem entende de para-raio no Brasil é só os engenheiros brasileiros, o engenheiro estrangeiro não entende. Entende, ele é formado, ele conhece norma, conhece os conceitos básicos. Aí você pega aquela conversa assim, poxa vida, não, que o técnico, vai para lá do Rio Grande do Sul, é melhor formado que o técnico lá de São Paulo, ou que o técnico lá do Nordeste. Não, entendeu? Ou que o técnico de São Paulo, não. O que vai determinar se você é melhor formado, não é a sua competência técnica, ela não está limitada por fronteiras ou áreas geográficas, é a sua competência, não importa onde você está. Recentemente nós tivemos um técnico, acho que foi do Piauí, que recebeu um prêmio fantástico, entendeu? Gente, seja competente onde você está, nunca se vitimize por onde você está, ou deixa de estar, ou pela condição que você vive ou não, entendeu? Quem vai fazer você ser competente na área que você atua é você mesmo. As normas e os contextos, elas são diferentes e não inferiores. Quando você pega a norma NFC 17202, que é a norma francesa, e a 5419 do Brasil, elas têm abordagens distintas, mas ambas são válidas dentro do seu contexto técnico e regulatório. Se eu pegar a norma brasileira e quiser aplicar na França, não vai dar muito certo. Se eu quiser pegar a norma francesa e quiser aplicar no Brasil, também não vai dar muito certo. Assim como os engenheiros europeus, eles podem dominar e aplicar no Brasil, isso também é válido, de acordo com a sua competência. Mas isso você não vai invalidar um técnico, ou um engenheiro, ou um profissional, porque ele é de outro país, ou porque você acha que ele não conhece. Ele estudou o fundamento de tudo, então ele sabe o que ele está falando. O Brasil ele tem um desafio, a maior incidência de descarga do mundo, e ele exige que a gente tenha soluções adaptadas. Entendeu? E nisso os profissionais brasileiros eles se destacam. Já ouviu falar que o brasileiro vai para fora, ele se destaca porque ele tem a versatilidade que nós necessitamos ter por causa das nossas condições de tamanho de território, de densidade geográfica, de diferenças culturais, faz com que a gente seja, né, que nem diz o nordestino, porreta. E nós somos mesmo. E a colaboração é mais produtiva que a comparação. Quando você começa a colaborar e não ficar fazendo comparação, vai ser muito mais produtivo. A comparação por profissionais nacionais é improdutivo. O avanço técnico, comparar profissionais por nacionalidade é improdutivo. O avanço técnico vem da troca de conhecimento entre especialistas de diferentes países. Por exemplo, muitos avanços em proteção contra raios vêm da cooperação entre o INPE, do Brasil, o INERES, da França, e a NASA, nos Estados Unidos. Muitas das coisas que são aplicadas hoje passou por cooperação entre esses países. Então, um resumo, a competência se mede por resultado, publicações, projetos executados e contribuições normativas, e não por geografia. Se um técnico ou engenheiro europeu aplicar um SE na base da NFC 1702 e tem bons resultados, isso é válido. E se um técnico ou engenheiro brasileiro domina a SPDA na 5419 e protege milhares de estruturas, isso também é excelência. Porque existe no mercado aquela coisa, eu não posso aplicar esse produto no Brasil, mas o raio ele é igual aqui, ele é igual na França, ele é igual na Alemanha, ele é igual na Ásia, o raio é igual. Não vai mudar. A melhor resposta é valorizar ambos os lados, reconhecer a profundidade técnica do profissional brasileiro e também respeitar a formação e a experiência dos profissionais, tanto dos europeus como americanos. E a ciência e a engenharia avançam com diálogo e não com disputas territoriais. Isso tem que ficar na nossa cabeça como formadores, tá? Por quê? Porque nós estamos para passar por um problema futuro, que eu vou entrar agora, e eu coloquei aquelas várias frases e fiz aquelas comparações de engenheiros do mundo, de técnicos brasileiros, por um motivo. Nós vamos ter um grande desafio no futuro, que chama-se escassez de cobre e impacto ambiental.
Vocês sabiam que o cobre está acabando no mundo? Olha, no site da ONU, fala que a escassez do cobre pode ameaçar a transição energética, a energia limpa e a economia digital. Hoje nós tivemos esse evento aqui, falamos várias vezes sobre economia digital, energia limpa, falamos tudo isso. Mas só que a gente está ficando sem cobre. A nossa reserva é de 890 milhões de toneladas. Tá? A gente consome 28 milhões de toneladas por ano, aproximadamente 3% só é reciclado. Em 25 anos, nós não teremos mais cobre do mundo. 2050 está aí. 2050 está aí e nós temos que pensar em soluções técnicas de como utilizar menos o cobre, aonde dá para ser substituído. E o para-raio é uma dessas atividades que dá para substituir o cobre. Novas tecnologias vão fazer com que a gente tenha uma redução da utilização do cobre. Né? Então, é uma realidade fundamental. O Congo, por exemplo, ele sofre instabilidade social, é um dos países que mais tem cobre no mundo. No Chile, praticamente está acabando, o cobre está chegando cada vez mais fundo para retirar o cobre do Chile. Tá? E os lugares que tem cobre ainda são lugares que está difícil de explorar, porque está com guerra. Oi? Só? Então, o cobre ele pode ser substituído. Tá? Vamos falar sobre a tecnologia Early Stream Emission. É uma tecnologia que foi desenvolvida na Europa, tá? com a finalidade de antecipar, né? o líder ascendente. Então, ele te dá uma maior zona de proteção, então você coloca um mastro só e você tem uma maior zona de proteção. Né? Você consegue minimizar o número de descidas. Né? Então, você, em vez de fazer um monte de descidas, um monte de malha de aterramento, você minimiza e que potencializa. No mundo, quais são os países que estão aplicando esse sistema? Todos esses países que estão em verde escuro, eles têm publicação de norma e aplicam o sistema com norma nacional própria. Todos os países que estão em verdinho claro já utilizam esse sistema também no mundo inteiro. E os países em amarelo utilizam esse sistema baseado em normas internacionais. Então, aplicação da norma. Você tem todos esses países têm norma. Na América Latina é permitido o uso desse sistema, mas não temos norma. Aí nós utilizamos justamente dos convênios que nós temos e da legislação. Né? Quando você não tem uma norma nacional, você pode utilizar uma norma internacional. Todos esses países aqui também se aplicam. Esses sistemas são laudados, né? Existem laudos laboratoriais, diferente, por exemplo, do sistema nosso, que não tem laudo laboratorial. Né? E você tem normas internacionais, temos mais de 100 artigos científicos no mundo inteiro, mostrando a funcionalidade e a atuação desse sistema. No Brasil, nós já passamos de mais de 6 mil instalações e há mais de 10 anos esse sistema é aplicado, mas ainda não conseguimos conquistar uma norma nacional. Vários estudos, tá? E grandes empresas, tá? Quando a gente fala de ecologia, se eu fizer um projeto de uma escola, por exemplo, se eu pegar o sistema tradicional, a gaiola de Franklin e Faraday, e pegar essa escola e fizer o projeto, eu vou utilizar todo esse material e vou fazer uma emissão de CO2 de 1,24 toneladas e vou ter um investimento médio de R$700 mil essa obra, com o sistema Faraday ou Franklin. Se eu pegar o sistema Early Stream Emission, que é uma tecnologia de 30 anos, que já está sendo há 10 anos aplicada no Brasil, eu vou investir R$90 mil e só vou colocar 93 quilogramas na atmosfera de CO2. Quando a gente faz um comparativo, né, só por escolas, né, se a gente for pegar 100 escolas, nós vamos ter um investimento de 70 milhões contra 9 milhões. Só com uma mudança de sistema de para-raio. E os dois funcionam muito bem. Né? Aí vem aí a transição energética e a Terra agradece. Né? Ó, quando você tem um investimento menor, você ajuda os cofres públicos e você emite menos CO2. Quando a gente pega na área do agronegócio, isso aqui é uma fazenda que nós fizemos
com Early Stream Emission, tá? Então eu tinha que fazer o para-raio de toda essa área aqui, porque é uma área aberta. Eu não tenho, a 5419 não me dá condições de fazer para-raio nessa área. Eu só tenho uma alternativa, usar esse sistema Early Emission. Olha que legal, coloquei 1 poste, 2 postes, 3 postes, 4 postes, 5 postes. Me deu a cobertura de toda a área que está armazenando o algodão, que é altamente combustível, né? A seguradora reconhece, o cliente fica feliz, o investimento é baixo. Se eu fosse fazer isso com postes e Captor Franklin, eu nem terminei de fazer a conta aqui, tá? Ó, cada círculozinho desse é o que protege um Franklin, ó, né? Então eu parei aqui, teria que vir até aqui. Só até aqui eu teria 54 postes de 12 metros. Ou teria que fazer uma gaiola, né? De Faraday com 10.460 metros de cabo. Já estou finalizando. Então, está aqui o valor médio, né? E quanto que eu gastaria de toneladas e quanto que eu gastei de toneladas em valor médio. Quer dizer, eu economizei 186 mil para o cliente. Bem, e aonde que o nosso sistema entra nisso aí? Entra exatamente fazendo o quê? Pegando os técnicos e desafiando vocês a conhecerem e aplicar novas tecnologias, e a incentivar vocês e capacitar. É aqui que entra quando você tem contribuições e investimentos no setor. Então, nós tivemos lá o seminário, foi muito fantástico, assisti várias aulas. Nós vimos lá na Expo Elétrica, os CRTs do Brasil inteiro investindo em feiras. Curso de aterramento do 03 foi muito bom. Está aqui, ó, que legal. Ó. Quando você vê esses caras visitando a gente, quem que é esse cara aqui? Jobson de Modena, coordenador da 5419, professor Hilton Moreno, do IEE USP, né? Visitando Alex Musi, da Aplicaciones, uma empresa espanhola, vindo aqui ó, no CRT, conversar com a gente, visitar o nosso stand. Muito bacana isso. Quando você vê um Hilton Moreno indo lá no CRT, são tudo grandes cabeças do sistema, né? Você tem aqui, ó, esse seminário, contribuição para vocês aproveitarem e crescerem, né? Então, isso aqui, ó, é lá na Bahia, né? Então, você vê o pessoal lá da Bahia passando no nosso stand, a gente indo no stand deles lá na Bahia Farm Show, né? Você vê o investimento que está tendo no Inovatec, isso aqui é fantástico lá em São Paulo, para poder fazer com que o técnico cresça, né? Está aqui o pessoal na inauguração do Inovatec. Você vê os investimentos que nós fazemos em parcerias com o Senai, ETEC, Instituto Federal, né? Escolas como a Cefet, né? Outra coisa, nós estamos dentro da ABNT, isso é muito importante. Nós temos que deixar como uma iniciativa aqui, a gente cobrar os nossos comitês normativos para que novos sistemas técnicos sejam implantados no Brasil com norma, para que a gente ganhe, não só em serviço, como em qualidade, como em redução também de CO2 para a natureza. Então, temos uma pergunta aqui. Mais algum inscrito para a pergunta? Bom, então eu vou me inscrever para a segunda pergunta, tá bom? Então, pode fazer a pergunta. Boa tarde a todos. Temos a segunda pergunta aqui, depois a terceira comigo. Emerson Torman, conselheiro do CRT 01 pelo Distrito Federal. Eu queria fazer uma referência. Ali na foto eu vi o professor Hélio Sueta, da USP, grande figura. Por muito tempo eu ajudei ele a construir um sistema chamado Tupan, uma planilha de cálculo. Cara, fantástico aquilo, me ajudou pra caramba a aprender mais sobre a análise de risco do sistema de PDA. E também perguntar o seguinte, por que existe uma distinção entre o sistema de aterramento e o SPDA, né? E por que efetivamente eles não podem andar juntos, né, no projeto, e até por conta da própria equipotencialização, e também por que esse sistema fica sempre ligado ao sistema de combate a incêndio, quando a gente apresenta, né, os projetos e faz essas análises e laudos e tudo dentro de uma edificação, quando vai se tratar de sistemas elétricos, principalmente em condomínios, e aí envolve, né, os sistemas de risco, e aí quando se apresenta a documentação, tudo isso acaba parando no corpo de bombeiros, né? Por que essas distinções e por que eles andam separados, o aterramento e o SPDA? Obrigado.
Você quer que faça as 3 perguntas para depois você responder ou vai... Pode responder uma por uma, é mais fácil. Pode ser. Bem. Voltou. Primeiro, Sueta é um mestre, né, nessa área. E o Tupan eu uso, é um software fantástico, né? Sistemas de aterramento, temos que entender. Aterramento ele tem que ser distinto. O aterramento do SPDA é um aterramento. Aterramento elétrico dos painéis é outro aterramento. Porém, existe uma equipotencialização que tem que ser feita nos barramentos de equipotencialização principal, que é o BEP, ou no barramento de equipotencialização local, que é o BEL. Né? O BEL e o BEP estão interligados e todos os sistemas de aterramento, cada um tem seu sistema. Você vai lá no TI, o TI tem o sistema de aterramento? Tem. Mas esse sistema de aterramento do TI tem que ser feito de acordo com as normas técnicas e tem que estar conectado no BEL ou no BEP. O sistema de aterramento SPDA, sim, tem que ser feito de acordo com as normas técnicas e deve estar, não é, vou conectar, não, deve estar conectado no BEL ou no BEP. O painel elétrico, cada painel elétrico deve ter seu aterramento ou um aterramento central para todos os painéis elétricos, e esse sistema de aterramento dos painéis elétricos, que não é o sistema do TI, que não é o sistema do para-raio, que não é o sistema de aterramento que você utiliza para centrais de incêndio, devem estar conectados no BEL ou no BEP. Você não pode usar um sistema de para-raio para aterrar o incêndio, não pode usar um sistema de para-raio para aterrar. Cara, a gente vê cada coisa, meu. A gente pega, eu já vi assim, minha resposta tem que ser um pouco mais curta, mas ir lá na descida do para-raio, o cara conecta um cabo e entra e coloca no painel elétrico. Meu, vai ser lindo quando cair uma descarga atmosférica. Vão ter chuvas assim de, né? Como é que é o nome? Fogos de artifício no painel dele quando cair a primeira descarga atmosférica. Então, a gente vê. E técnicos industriais, vocês aprendem isso na sala de aula. Então, apliquem, porque não é para utilizar o aterramento do para-raio ou o aterramento do painel. Cada sistema elétrico tem o seu aterramento. E todos conectados no BEL ou no BEP. Ok. Segunda pergunta. Boa tarde, sou Mário Jorge, conselheiro regional do Rio de Janeiro. Algumas edificações do Rio de Janeiro ainda paira o uso do captor Franklin, lá em cima, né? Bota o mastro, a luz sinalizadora e depois faz a distribuição. O senhor, na sua palestra, afirmou que já está extinto, se não me falha a memória, desde 1995, essa questão, correto? E por que o Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro ainda aceita esses projetos? Uma vez que a norma diz que já está obsoleto esse modelo. O captor radioativo, né? Isso. O captor radioativo. Rapaz, você anda pelo Brasil inteiro. Uma vez eu estava lá em Goiás, né? E para descer na estrada que vem para São Paulo, eu olhei do meu lado, tinha um motel enorme e um captor radioativo lá dentro do motel. Eu falei, nossa, se cair um raio aqui, explodir tudo, né? O que vai acontecer com quem estiver nesse motel, né? Então, você tem ainda no Brasil uma quantidade enorme de captadores radioativos instalados. E o porquê que o Corpo de Bombeiros não vai lá e não manda retirar? Porque a maioria dos corpos de bombeiros, eles não vão olhar a edificação, eles olham o laudo de quem assinou. E quem assinou o laudo deveria olhar que ali tem um captor radioativo e ter falado, não vou assinar esse laudo porque você está irregular, vamos arrumar? E ali é muito simples. Hoje, você pode retirar o captor radioativo, verificar como é que está os subsistemas de descida e de aterramento, pode colocar um captor Early Stream Emission e fazer um laudo em conformidade com normas europeias e você, sem problema nenhum. Inclusive, o Corpo de Bombeiro tem um documento do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro que aceita os captores Early Stream Emission no Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, tem documento do Corpo de Bombeiro do Brasil inteiro, porque as empresas que fabricam esse produto, eles já passaram toda a documentação para o Corpo de Bombeiro e já tem cartas do Corpo de Bombeiro dando ok, que podem instalar sem problema nenhum, desde que estejam em conformidade normativa, né, atendendo normas internacionais e seguindo os parâmetros básicos da 5419. Então, não deveria estar, já deveria ter tirado. Com certeza, alguém mandou um laudo falando que está ok, e o Corpo de Bombeiro não foi lá vistoriar, e se foi vistoriar, também quem vistoriou não tinha conhecimento.
E isso acontece muito, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil, de ponta a ponta. O lugar que eu menos vejo, ou quase não vejo para-raio radioativo, é no meu estado. Por quê? Porque realmente existiu uma fiscalização pesada no estado de São Paulo, e eu não lembro, nos meus 30 anos aí de profissão, nos últimos 15, de ver algum para-raio radioativo instalado no estado de São Paulo, não é na cidade, no estado. Mas quando eu saio, em estado do Paraná também, fez um bom trabalho no Paraná, também quase não vê captor radioativo. Santa Catarina também quase não vê captor radioativo, mas eu já vi captor radioativo no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Goiás, em Mato Grosso do Sul, Nordeste inteiro, Rio de Janeiro. Você acha ainda muito captor radioativo e desde 1989 já devia ter sido retirado. Ok, obrigado. A minha pergunta eu gostaria de ceder para o técnico Ronaldo, para que faça a pergunta. Kleber, eu fiz no começo, antes do Ronaldo fazer a pergunta, no início eu fiz uma provocação. Não falou. Não, mas eu gostaria que você primeiro respondesse ao Ronaldo, depois da terra para o céu, tá bom? Obrigado. Sobre o captor, o radioativo, se existe norma para retirada disso, assim, manuseio, como seria? Tem uma norma e tem um procedimento, tá? Você entra no site do INPE, você tem um manualzinho de como retirar, mas é muito simples, você vai utilizar uma luva para tirar o captor, você vai colocar ele dentro de um saco, vai colocar 2 abraçadeiras de nylon nesse saco, você vai tirar a luva, colocar dentro de um saco, você vai colocar dentro de uma caixa, tem uma etiqueta que você imprime no próprio site, o local, o endereço de descarte no seu estado, né, você vai ter que recolher um termo de responsabilidade técnica, informando o local, de onde você retirou tudo certinho, e você coloca tudo nessa caixa com essa etiqueta, tem você vai imprimir lá uma etiqueta com símbolo de radioativo, colocar em cima, embaixo, do lado, em todos os lados dessa caixa, né? Tem o tamanho da caixa também que você tem que comprar, não é nada especial. Esse radioativo não é um radioativo absurdo, não, que você vai pôr na sua... Pegou ele, você está radioativo o resto da vida, vai ter câncer e vai morrer e vai cair os cabelos. Não, ele só é radioativo, né? Mas não é um radioativo, eu não sei dizer o teor, que é muito... Não, só é radioativo, foi retirado por uma questão ambiental e de segurança pública, né? Porque... uma célula pequenininha não faz nada, mas vai pegar todos os topos do prédio do Brasil com isso aí poderia fazer, né? Então, foi retirado. Então, é simples. Do céu à terra, onde o técnico entra? O técnico entra em todas as áreas, né, da aplicação de SPDA. O técnico em eletrotécnica, ele está habilitado, ele está em conformidade para atuar em projeto, para atuar em instalação, laudo técnico de SPDA. Então, do céu à terra, onde você entra em toda a área de SPDA, desde projeto, especificação, laudo técnico, instalação, dimensionamento de material, análise de conformidade técnica, laudos de renovação, independente do tamanho da área da empresa, da indústria que você vai atuar, independente da potência demandada da empresa, porque o para-raio está dentro da conformidade e dentro da nossa normativa. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, Sistema CFT-CRTs. Técnicos industriais valorizados, sociedade protegida.